Olá, irmãos e irmãs, nos reunimos mais uma vez para podermos rezar os Salmos. O Salmo hoje nós vamos meditar é o Salmo 62. Peçamos primeiramente então a luz do Espírito Santo para que abra a nossa consciência, nos faça entender, compreender, para podermos viver os Salmos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Então assim hoje reza o nosso Salmo. Só em Deus a minha alma repousa, porque dele me vem a salvação. Só ele é minha rocha e minha salvação, a minha fortaleza, jamais serei abalado. Até quando vocês avançarão contra um homem, todos juntos para derrubá-lo, como se fosse parede inclinada ou muro que está para cair? Eles só pensam em me derrubar da minha posição e sentem prazer em mentir. Com a boca eles elogiam, mas por dentro amaldiçoam. Só em Deus, ó minha alma, repouse, porque dele me vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, jamais serei abalado. De Deus depende a minha salvação e minha fama. Deus é o meu forte rochedo. Deus é o meu refúgio. Povo de Deus, confie nele em qualquer situação, desafogue o coração na presença dele, porque Deus é nosso refúgio. Somente um sopro são os homens comuns e apenas mentira os homens importantes. Se subissem no prato da balança, juntos seriam menos que um sopro. Não confiem na opressão, nem se iludam com o roubo. Se a riqueza de vocês aumenta, não depositem nela o coração. Deus falou uma vez e duas vezes eu escutei. A Deus pertence o poder e a ti, Senhor, pertence o amor, porque tu pagas a cada um conforme as suas obras. Queridos irmãos, nós temos aqui um salmo de confiança individual, de alguém que confia em Deus, de que Deus pode fazer alguma coisa por ele. Sua confiança é total, é inabalável. E ele expressa de que vale a pena confiar em Deus, a sua salvação, que é refúgio, que é rochedo, né? Pois ele resgata a fama aqui no sentido de dignidade, né? Resgata novamente a dignidade da pessoa. Em contraposição disso, que não vale a pena confiar nas pessoas, confiar nos bens materiais, na riqueza, não colocar o coração na riqueza, nos bens materiais, né? Pois uma sociedade injusta, como apresenta o nosso Salmo, as relações são marcadas por opressão, né? São marcadas por injustiça. Então não vale a pena confiar naquilo que passa, confiar nos homens, naqueles que querem a opressão, nas riquezas, no poder. Vale a pena confiar em Deus, que é salvação. Então esse é o nosso Salmo. Ele está organizado, podemos dizer, em três maneiras. Tem um refrão, mas nós vamos preferir ficar nos três momentos. O primeiro momento, do versículo 2º ao 8º, ele vai falar da confiança que esta pessoa, que o salmista então tem diante do conflito. Tem um conflito aberto, concreto, mas diante do conflito ele tem uma confiança em Deus, né? No centro das declarações, né, o conflito é enfrentado por quem criou o salmo, o salmista. Ele se sente então traído por um grupo que pretende puxar o seu tapete. Isso acontece muito, né? Alguém que quer puxar o nosso tapete quando assim nós temos um alto posto, né? Somos uma certa autoridade, estamos à frente de alguma atividade, né? Se não ficarmos atentos, sempre tem alguém querendo puxar o nosso tapete, né? Tem ali inveja, ciúmes, né? Parece que o que está acontecendo com esse salmo de hoje, com os nosso salmista. Um grupo pretende puxar o seu tapete.
E aqui apresenta algumas imagens interessantes de Deus, né? Deus é comparado à fortaleza, né? Na qual o justo sente confiança, que não é abalado por isso, né? Pelas situações de injustiça. Ele é chamado de rochedo forte, né? Quer dizer, refúgio, busca abrigo nele. Mas por causa do enfrentamento com os inimigos, ele se sente muitas vezes inclinado a uma parede inclinada, né? Um muro que está prestes a cair. Aquela situação mais assim difícil, complicada, que parece que vai cair, que você não vai conseguir ficar de pé. É nesse momento então os adversários, que parece como um exército que avança contra o homem. Mas mesmo assim, ele confia em Deus, que é salvação, que é fortaleza, que é rochedo forte, inabalável. No segundo momento, do versículo 9 ao 11, o salmista se dirige ao povo, né? Chamando o povo para uma espécie de catequese, fazendo uma espécie de catequese para com o povo, né? A fim de que eles aprendam a confiar em Deus, que diante de um conflito é preciso confiar que será então ouvido o seu clamor. Então há dois pedidos claros aqui feitos pelo salmista aos ouvintes. Tomemos o versículo 9, que diz assim então, certa catequese. Povo de Deus, confie nele em qualquer situação. Desafogue o seu coração na presença dele, quer dizer, abra o coração, né? Desafogue ele, não deixa ele perturbado, né? Não deixa ele cheio das coisas, das mazelas da humanidade, do homem, do mundo, porque Deus é o nosso refúgio. E em contrapartida, na mesma catequese, ele fala que nós podemos confiar só em Deus, né? Não confiar, não colocar as nossas confianças, o nosso bem, né? A nossa ideia no homem, né? Naquele que é passivo de ser caído, de ser desmoronado, de que passa. Temos que confiar nas coisas que não passam. Então assim, no versículo 11 nós vemos isso. Não confiem na opressão, nem se iludam com o roubo. Se a riqueza de vocês aumenta, não depositem nela o seu coração. Por quê? Porque uma hora vai cair, uma hora vai passar, né? Nada nesse mundo é para sempre. A hora passa. É preciso então confiar naquilo que não passa, na nossa salvação. Confiar em Deus para que a nossa alma possa ser salva. Se colocarmos toda a nossa confiança naquilo que passa, nos bens, depositar nosso coração ali, é possível perdermos a salvação da alma, né? Então é isso que o segundo momento diz para nós. E no terceiro momento, funciona como uma conclusão, né? Usa um recurso numérico tão comum na Bíblia, né? Isso até virou um ditado na nossa vida, né? No nosso caminhar. Deus falou, eu ouvi 2 vezes. Isso é interessante notarmos isso, né? Como se somos chamados a reforçar 2 coisas, né? Que Deus é poder e amor, que Ele paga cada um conforme as suas ações, né? Então, quando Deus falar, procure ouvir 2, né? Quer dizer, dê atenção duplicada àquilo que Deus fala em seu coração, que não vai nos decepcionar, né? Vai nos levar, assim, a uma confiança e a salvação da nossa vida. Por que surgiu, então, o nosso salmo? É claro que surgiu entre um conflito de uma pessoa e um grupo importante. No contexto pode ser público, com ouvintes atentos, pessoas que estão ouvindo atentamente, que escutam o testemunho de quem falou pelo conflito, né? Que parece ser uma pessoa de posição social, salmista, né? E por isso, invejosos e rivais avançaram junto contra essa pessoa, armadas de mentira, de segundas intenções, querendo, assim como eu disse, puxar o tapete, visto então talvez uma posição social. Elogiam pela boca, mas amaldiçoam por dentro. E essa pessoa então busca proteção e refúgio em Deus. Algumas informações ainda sobre os inimigos. O salmista pede que confiem sempre em Deus, não na opressão, não no roubo, não nas riquezas. Estaria então aqui falando de que são, né? Do que eles são capazes de fazer e do que eles pretendem fazer, né? Com a mentira, derrubar a sua posição, né? O fim diz que Deus paga cada um conforme as suas obras, né? Então tudo leva a crer que o povo estava sendo enganado
pela aparência, né? E eles então confiam nas pessoas, né? As aparências enganam, né? Então temos que tomar muito cuidado para a gente não colocar nossa confiança naquilo que passa, naquilo que é maldade. Da insistência do salmista, né, para a gente sempre confiar em Deus, não nos poderosos, não nas riquezas, né? Confiar em Deus, acima de tudo, porque aqueles outros pretendem assim ocupar o lugar de Deus, né? Nós vemos aí um rosto de Deus tão bonito, tão rico, né? Muito mais do que confiar na riqueza humana, é preciso confiar na riqueza do rosto de Deus, no poder de Deus. Como é rico o rosto de Deus. É chamado de rocha firme, ele é chamado de salvação, ele é chamado de fortaleza. O que é uma fortaleza, né? É um lugar que é cercado por muros grandes, altos, né? Cheio de armas postas para caso uma certa invasão, nós estamos protegidos, salvaguardados naquele lugar, né? Deus é uma fortaleza. Sobre as suas asas, sobre sua proteção, não há inimigo que nos vença, né? Então é chamado disso. Lugar onde nós podemos repousar a alma, lugar de onde nos vem a esperança, né? Lugar e a pessoa capaz de fazer justiça, é um lugar de refúgio para nos escondermos, né? Aquele que defende a nossa dignidade, aquele que é poder e que é amor, né? O grande retrato de Deus, né? A experiência profunda de que Israel fez lá no Êxodo, né? Um Deus libertador e aliado, que vai assim fazendo acontecer na história pequenas ações de libertação, até nós podemos entrar na terra prometida, onde nós encontramos leite e mel. Assim nos diz o Evangelho, né? Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele mesmo nos ensinou a confiar nele e a confiar no Pai. Não se trata aqui, porém, de uma confiança inconsequente, por exemplo, confiar sem nada fazer, né? Não, a confiança precisa gerar em nós praxis, precisa gerar em nós prática, testemunho de vida, né? Confiar fazendo e caminhar confiando. Isso é importante, né? Nossa confiança possa nos levar a fazer o bem, né? E a gente continuar confiando em Deus. Quando expressamos em atos nossa confiança, é então que nós temos a ação de Deus, né? Podemos nos surpreender muitas vezes com as ações de Deus em nós, né? Então nós somos chamados a confiar no Senhor. Jesus é a nossa salvação. Confiemos nele. Então, queridos irmãos, que possamos, ao caminhar nesse vale de lágrimas, no mundo que muitas vezes tenta puxar nosso tapete, né? Armam ciladas contra nós, mentem contra nós, se revestem de uma certa roupagem, né? De que são bons, de que podem confiar, né? E etc, etc, etc. Passam uma certa segurança falsa. Possamos ouvir somente a voz de Deus, confiar somente em Deus, que são as coisas que não passam, o bem, as boas obras, a caridade, o amor, a justiça, a paz, né? O resto, tudo vai passar. Como diz a oração de das orações da missa do tempo comum, que nós possamos aproveitar das coisas que passam para o bem, mas apegar-nos às coisas que não passam, as coisas que nos salvam, as coisas que nos encaminham para o céu, que é a nossa herança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.